Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz o título A Sarça Ardente. E essa grande manifestação que aconteceu lá, Moisés estava pastoreando ali as ovelhas de seu sogro Jetro. E ele vê algo que lhe chama a atenção. Uma sarça que estava em chamas, mas ela não se consumia. E nós sabemos, irmãos, que diante de algo que está em fogo, o propósito daquele fogo é queimar tudo aquilo que está sendo colocado como um produto que está sendo destruído. E o fogo tem essa finalidade. Porém, aquele que Moisés estava vendo estava totalmente o contrário daquilo que ele tinha como costume observar. O fogo ardia em meio àquele arbusto, mas ele não se consumia. Então Moisés vai até mais próximo e a maneira como ele se aproxima, de dentro da voz ele escuta algo dizendo: Moisés, não te chegues para cá, ou seja, não te aproximes. Irmãos, me chama a atenção aqui, eu preciso fazer um comentário sobre isso, porque no capítulo 3 é falado que o anjo do Senhor está no arbusto. E mais adiante é dito que a voz de Deus é dita, falando sobre ele, falando para que Moisés não se aproximasse dele. Então, esse título, Anjo do Senhor e Deus, são simplesmente sinônimos da mesma pessoa. São títulos que são dados, mas não muda-se de personalidade. A expressão anjo do Senhor e a voz de Deus está falando da mesma pessoa. E isso não só se encontra no capítulo 3 do livro de Êxodo. Você vai encontrar a expressão anjo do Senhor em outros episódios. No capítulo 5 do livro de Josué também apresenta-se a mesma coisa, onde era solicitado para que ele tirasse as sandálias dos seus pés. Mais à frente, irmãos, curiosamente, a gente vê dois textos no Evangelho, no Novo Testamento, uma no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28, quando fala que a voz do Filho de Deus ressuscitará os mortos, e no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses é descrito que o arcanjo, ao ressoar a voz do arcanjo, ao ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Então a voz do Filho de Deus e a voz do arcanjo é a mesma pessoa, então logo esse arcanjo é o próprio Cristo. No livro de Judas, quando fala ali no capítulo, especificamente no capítulo 9, quando fala assim: mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar alguma blasfêmia. Arcanjo Miguel está falando dos dois títulos que é dados a Cristo, no sentido de uma afronta para com o inimigo. E por diversas vezes, irmãos, esse título é dado a Cristo para afrontar algo referente ao inimigo. Quando isso é falado, especialmente no livro de Daniel, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 também, e aqui o verso 7, quando fala assim, ó, e houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram. Esse título, Miguel, e observando aqui o livro de Judas, no capítulo 7, Arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Judas 7, Arcanjo Miguel. Miguel e seus anjos, Apocalipse 12, a mesma pessoa, Cristo. Então nós temos a compreensão e a exatidão de que a pessoa de Cristo ela era representada em seu título para evidenciar a sua atuação em algum momento. E nesse tópico aqui da sarça ardente, é a voz do Filho de Deus que é dita, é a voz do arcanjo, é a voz de Miguel, é a voz do anjo do Senhor. Esse é o título que é dado a Cristo nesse episódio. Diante disso, irmãos, Moisés tira as sandálias. Existia uma prática também, até dos sacerdotes, não fazer nenhum tipo de ritualização dentro do santuário calçado. Isso se encontra num comentário bíblico, cultural e histórico da Bíblia, onde alguns sacerdotes, eu vou ler o texto para vocês. Aqui diz assim, ó: os sacerdotes costumavam entrar descalço nos templos a fim de evitar levar pó e impureza de qualquer tipo para dentro. Esse é o comentário que é descrito essa prática. E é curioso que nas sinagogas também não se entrava com sandálias, era uma forma de desrespeito. E aqui nós encontramos o próprio Moisés tirando as sandálias, porque agora aquele monte era sagrado, é santo, pelo fato de Deus estar ali representado. Diante disso, irmãos, nós encontramos Moisés conversando com Deus, e Deus fala algo que é de suma importância. Eu sou o Deus de teu pai. Primeira coisa, Arão, nós sabemos que pelo livro de Hebreus capítulo 4, Hebreus 11, verso 23, fala que pela fé os pais de Moisés o esconderam. Então ele teve uma fé em Deus, a sua fé foi mantida em Deus e Deus se apresenta como o Deus do seu pai. Em seguida ele agora fala: eu sou o Deus do teu pai, e descreve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
É curioso, irmãos, que Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que ele não fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Mas ele quis descrever que ele era o Deus que continuou atuando dentro da história, na vida de Abraão, com a promessa da aliança, na vida de Jacó, com a promessa da aliança, perdão, antes, né? Antes de Jacó e Isaac, por ordem. Eu sou o Deus de Jacó, na promessa, Deus de Abraão, na promessa da aliança, o Deus de Isaac, na promessa da aliança continuada, e o Deus de Jacó, na promessa da aliança continuada, que ia ser confirmada com Moisés. Isso daria a Moisés uma grande evidência de que Deus não deixou de atuar dentro da história. Eu sou o mesmo do qual inspirei você a escrever sobre eles, porque o livro de Gênesis, como o livro de Jó, foi escrito no deserto de Midian, naqueles 40 anos que Moisés passou após ter sido, ele mesmo ter sido fugido do Egito. Esse período não foi um período de solidão. Moisés passou ali, e eu aconselharia você a ler o capítulo 22 do livro Patriarcas e Profetas, com o título Moisés. E ali você vai ver muita coisa interessante. Dentre elas, se descreve que Moisés escreveu ali o livro de Gênesis, para que ele, tomando conhecimento pela inspiração divina de quem Deus era, ele acompanhou historicamente a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é interessante, irmãos, que Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão. Ele não fala, eu era o Deus de Abraão. E por que ele não fala o termo era? A expressão é dita no passado, é dita no presente e não no passado. Para Deus, as coisas são de fato como deveriam ser. Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Não que Abraão, Isaac e Jacó tivessem vivo naquele momento, mas a esperança que fizeram com que eles descessem essa sepultura não tiraria a isenção, ou seja, não isentaria a atuação de Deus na vida deles. Dormiram no Senhor, acordarão com o Senhor. Apocalipse fala sobre isso, né? Bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, ou seja, descansam com Deus em seu coração. E o Deus dos quais eles descansam o ressuscitará em sua glória quando ele voltar. Então essa para mim é uma evidência muito clara da atuação de Deus nos personagens, nos patriarcas, dos quais Moisés foi ali especificado. O que é que nós entendemos então aqui? Deus mostrou que a aliança prometida ela seria continuada. E em Moisés, o povo que ele disse a Abraão, no capítulo 15, que voltaria a adorar naquele monte, naquele lugar onde ele estava, e é interessante, né, que o monte de Moriá é onde de fato foi construído o santuário. Então o povo adorou a Deus ali. Mas a promessa de Deus era para que Moisés guiasse o povo e levasse para Canaã terrestre. Uma Canaã que era uma terra prometida, onde os cananeus habitavam no momento em que Moisés estava vivendo aquela situação. Porém, a promessa de Deus era muito clara em relação a isso. E nós entendemos, irmãos, que no capítulo 3 de Êxodo, verso de 1 a 6, as boas novas de salvação é dita: eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus dos pais de você também, Abraão, Isaac e Jacó. Quando o próprio Cristo fala sobre isso, e é interessante, eu quero ler para vocês aqui um comentário, eu sei que o texto está ficando, o estudo está ficando um pouco grande, mas eu não posso deixar de ler com vocês que quando Jesus cita sobre esse tema, ele fala, eu sou o Deus de vivos e não de mortos. Capítulo 6 de Êxodo e o verso 6, aqui diz assim, em Mateus 22, 32, Deus fala sobre isso, quando fala que quem era Deus, Abraão, Isaac e Jacó, falando para com os saduceus, que não criam na ressurreição. Então Jesus descreve com clareza o que eu acabei de falar para vocês. Eles dormiram com a esperança e na ressurreição ressuscitarão com a mesma esperança. Isso está em Mateus 22, 32, Marcos 12, 26 e Lucas 20, 37. Então pode comparar todos os textos que ele evidencia na discussão dele com os saduceus sobre a personalidade daqueles que dormiram em Cristo. Ressuscitarão também com essa esperança que os alimentou até descer à sepultura. Em suma, irmãos, a sarça que estava ardente, Deus estava começando agora a levar Moisés a uma conscientização do seu chamado. Moisés estava aqui com mais ou menos 80 anos, nesse momento, e ele desceu ao Egito para poder lá tirar o povo de Israel de lá. O nosso Salvador, Jesus Cristo, voltará em breve para também nos libertar desse cativeiro egípcio espiritual. O mundo é o Egito, mas temos uma Canaã não terrestre, a Canaã celestial. Que Deus, portanto, nos encha com essa esperança e nos faça cada dia mais estarmos firmados em sua palavra, para que quando ele voltar, com ele, quer durmamos o sono da morte, quer estejamos vivos para sermos trasladados, estejamos com a convicção de que só o Senhor é Deus. Vamos orar?
Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, pela explanação que nos concedeste através do anjo do Senhor, como também da esperança de que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão com a esperança que os desceram à sepultura. Obrigado, ó Pai, porque é o Teu santo e bom Espírito que nos enche de esperança. Dá-nos um bom restante de dia, permanece conosco e alimenta a fé dos Teus filhos, ó Pai, enquanto estiverem nesse mundo. Não os permita que eles se enveredem em caminhos tortuosos, mas que eles sejam agraciados com a santa, bendita e maravilhosa presença do Senhor. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima tarde na presença de Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.